Antes de iniciar, nós vamos agora para uma reportagem de André Santos. Entre os elementos apresentados está o processo de adoção. Vamos assistir. Quantos filhos esperaram a chegada de seus pais? Tantos deles não vieram, não chegaram nunca. 23 mil crianças ainda vivem nas ruas do Brasil, segundo o governo federal. Diversas outras passam os dias em orfanatos e abrigos, perdendo os dias e os momentos que deveriam ser os mais felizes de suas vidas. Esta jornalista sentiu na pele a carência dessas crianças ao visitar um orfanato, sensação que a fez pensar em adotar um filho. Quando eu cheguei nessa casa de adoção, o meu primeiro choque, que eu acho que é de qualquer um que entra lá, é que o nível de carência dessas crianças é tamanho que eles grudam em você e te pedem tudo. E para ter mais um integrante na família, Ana Cristina resolveu seguir o coração. Deixar o coração agir e buscar alguém, uma criança que tem a ver com você, mas pelo que você sente. E não porque você está fazendo um manual e contando se tem tanto de altura, cabelo é loiro, se é moreno, se vai atender às expectativas da avó, da mãe, do tio. Isso não funciona. Estima-se que aproximadamente 80 mil crianças e adolescentes vivem atualmente em abrigos espalhados por todo o país. O Estatuto da Criança e Adolescente garante que essas crianças só podem ficar no máximo 2 anos vivendo nos abrigos. Mas, infelizmente, a realidade por todo o país é muito diferente. Para esta assistente social que está à frente de uma entidade que apoia a adoção de crianças, a burocracia do Estado ainda é o grande entrave para a adoção. Porque hoje o problema da criança abrigada, ela não se remete a apenas um setor. Ela vai desde a sociedade que não enxerga esse problema, né, que é invisível, ela se nega a ver esse problema, e até os poderes constituídos, né? E não só o judiciário, mas também o poder executivo, que não tem uma rede que funciona, por exemplo, para as reintegrações familiares em tempo esperado. Para os futuros pais, é importante pensar que o novo integrante da casa será para sempre. Por isso, ter noção do mundo em que se vive é importante no processo de educação da criança. Sabemos que hoje em dia os muros disciplinares mudaram. Para mim, eles podem ter mudado para melhor, porque eu acredito que um lugar onde você tenha mais respeito, mais criatividade e não um determinado autoritarismo é um lugar que forma meninos melhores, é um lugar que forma jovens melhores. Mas para isso é preciso que todo esse conjunto trabalhe para formar mais essas crianças. Bom, vocês assistiram a matéria e viram a triste realidade que ainda existe no nosso país. Precisamos reverter isso, precisamos de investimentos, principalmente, cada vez mais, poder investir aonde a coisa funciona e funciona bem. Um exemplo que vocês estão assistindo hoje é o Conselho Tutelar, e esse trabalho maravilhoso que tem abençoado muita gente. Bom, agora aqui, Adriana, nós estamos assistindo e vendo essa situação de meninos de rua. Aqui no Conselho Tutelar ainda existe muito desse problema? Existe, com certeza. A população de rua tem aumentado cada vez mais, né? Na Regional Pampulha, em toda Belo Horizonte. Quais são as causas mais comuns? Eles fogem de casa? Fogem de casa. Violência no lar? Violência, negligência, muitas vezes buscando uma vida melhor, buscando um próprio trabalho na rua mesmo, né? Às vezes eles conseguem nos sinais, né? Eles acham que estão ali, né? Às vezes são os pais que mandam para eles tentarem conseguir algum dinheiro. Com certeza. Às vezes tem pais que falam, na rua eles ganham muito mais do que o trabalho no dia. Os pais às vezes ficam em casa e mandam os meninos para a rua. Ainda existe aquele caso ainda de aluguel de criança? Para trabalhar na rua, né? Existe sim, a gente recebe as denúncias, devolve os meninos para os pais, no outro dia eles estão nas ruas de novo. Isso é todo dia, todo dia. O trabalho tem que ser um acompanhamento muito maior do que simplesmente... Tem que ser um acompanhamento, a gente aplica as medidas, encaminha, retorna para a escola, chama os pais, adverte, encaminha os meninos, aplica, e no outro dia estão eles nas ruas de novo. A sensação de que está
Enxugando o gelo? Enxugando o gelo, a gente se sente impotente, né? Aí a gente passa, sai na rua, tá os meninos tudo lá de novo. Você acha que pela experiência aí, pastor Washington, tem que mudar alguma coisa na legislação? O que precisa acontecer? Uma atenção maior com a família tradicional. Essa desagregação familiar, ela é também uma precursora do abandono da criança do lar. A violência, o modelo errado do pai, da mãe, a disfuncionalidade dessa família, os novos arranjos, eu costumo até brincar, os desarranjos de família, onde a modelação, que seria do pai e da mãe, é para que ele saia de casa. Mesmo a mídia, a gente está falando na mídia, muitas vezes a proposta da mídia de ideal é diferente do que é real, do que é possível até para a criança e para o adolescente. Então, aparece lá na mídia o junior, o adolescente muito bem vestido, cheio de tecnologia, que não trabalha, e aquele é o modelo de vida plantado no coração, na mente das crianças, e ela deseja e anseia por aquilo. Não tem, então vou para a rua roubar para ter o boné, para ter a camiseta, para ter o tênis de marca, para ter aquele celular. Então, o modelo de família, a atenção do pai e da mãe nessa formação. Muitas vezes eu vejo, Fernando, que até um tempo atrás nós tínhamos a ausência parental por parte do pai, por causa mesmo do papel dele como provedor. Mas agora também a mãe tem se ausentado muito, entregado a criança para os meios massivos de comunicação, trocando a presença pelo presente. Aí vai dando videogames, laptops, internet, TV a cabo, e isso dá entretenimento, tira o tempo da criança. A mãe e o pai acham que com isso ele está tendo mais tempo, só que a colheita é muito triste muitas vezes, porque a criança na internet tem todo um conteúdo sem filtro, muitas vezes, que vai servir de modelação que ela não tem no pai e na mãe, e acaba indo para a rua também. Deseja, no caso dessas que não têm acesso a isso, deseja ter na rua que não tem casa. Então você está falando aí dessa questão da importância que é a família para que essas crianças possam ter assim, né, algum rumo, porque às vezes o desequilíbrio da família gera a criança às vezes a buscar a rua, a buscar um outro modelo, a buscar algum futuro de alguma forma. Aí eu fico me perguntando o seguinte: a gente está falando de uma criança que é vítima de um sistema e que, por conta disso, não tem seu desenvolvimento adequado. E que o caminho seria a família. Mas esses pais também são vítimas de um sistema que não tiveram oportunidade de aprender a ser pais, de aprender a ser mães e de aprender a como desenvolver de maneira adequada o seu filho. E aí, enquanto sistema, né, como é que a gente lida com essa questão? Eu volto na tecla da educação. A gente precisa de escolas públicas e privadas que saibam desenvolver o lado emocional das pessoas, para que esses alunos não só aprendam ali conteúdos, mas que eles aprendam como lidar com os diversos problemas que eles têm em casa. E aí, nesse sentido, a escola se torna até mais atrativa, porque o jovem não vai lá para aprender matemática, ele vai para aprender habilidades sociais, resolução de problemas, aprender a lidar com seus conflitos internos, autoconhecimento, para, a partir disso, ele lidar com qualquer problema que ele possa enfrentar na vida. Isso é fantástico, é um mega desafio. Alguns anos atrás, a gente falava muito de QI. E graças a Deus, uma coisa que revolucionou mesmo a mentalidade de educadores de todas as pessoas foi a inteligência emocional. Quer dizer, as escolas trabalham com isso, elas investem nisso, ou a maioria das escolas hoje também é por causa do sistema. Prepara o aluno simplesmente para poder passar num teste um dia. E é o desespero da família e das crianças é poder fazer uma prova do Enem ou fazer um outro tipo de prova para poder conseguir um curso. Isso aí, será que nós estamos, de certa forma, correndo atrás do rabo? Será que é o consumismo que está fazendo tudo isso? Sim, eu acho que, mais uma vez, a escola está passando por muitas mudanças. Voltando à questão da diversidade cultural e o respeito. Hoje, nós temos diferentes organizações familiares e a escola recebe um aluno de carne e osso e, junto a essa criança ou esse adolescente, vem o conjunto todo, que é a sua família. Então, a escola não pode assumir uma postura, a meu ver, preconceituosa com relação aos diferentes arranjos familiares. Até porque, se na escola essa criança se sentir desrespeitada nisso, que é o seu... de onde ela vem, né, que é o seu maior valor, aonde mais essa criança será respeitada? Em relação ao valor da escola, no excesso da informação e do acúmulo da informação para as avaliações externas, o que nós vemos é uma migração, inclusive com as cotas.
Agora, daqui 2, 3 anos, a Universidade Federal terá 50% de suas cotas destinadas a alunos vindo de escolas públicas. E aí, então, há uma migração do ensino médio de crianças que cursaram ensino fundamental na escola particular, migram para o ensino público. Isso já é um fenômeno. Para usufruir dessas cotas. Se, por um lado, vem uma nova clientela para essa escola pública, ela vai precisar de lidar com esse aluno e com as exigências que essas famílias também têm em relação às aprendizagens do filho, é também um uso inadequado de um programa que é para todos, inclusive para aqueles que usufruíram da escola pública a vida toda, e não só no ensino médio. Quando a gente conversa isso tudo, a gente sempre volta na mesma tecla. Um tempo atrás, nós estávamos comentando aqui sobre a Finlândia. 4 anos seguidos, ganhando o primeiro lugar como a melhor educação do mundo. O segredo, investimento nos professores, investimento nos profissionais. Aí a gente vê aqui no Brasil, os profissionais procurando um reajuste salarial e o que eles ganham é cacetete e polícia atrás deles. Quer dizer, tem alguma coisa errada, tem uma coisa que precisa ser repensada, que se chama investir naquilo que é prioridade, e parece que, infelizmente, o nosso governo, em alguns pontos, ainda não decidiu o que é prioridade. Não, pode ter certeza que 50% do dinheiro que sai do pré-sal, nós vamos investir lá. Bom, o pré-sal já quebrou até o Eike Batista. Então, quero ver se vai sair muito óleo disso aí para poder investir na educação. Nós não queremos esperar o dinheiro do pré-sal, não. Queremos é agora, viu? Um estudo divulgado no início deste ano pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostra que entre 2009 e 2011, o consumo de Ritalina, medicamento usado para o tratamento de déficit de atenção e hiperatividade, aumentou 75% entre crianças e adolescentes na faixa de 6 aos 16 anos. A pesquisa detectou ainda uma variação perturbadora no consumo do remédio. Aumenta no segundo semestre do ano e diminui nos períodos das férias escolares. Isso significa que há uma relação direta entre a escola e o uso dessa droga. É uma situação complicada, né? As pessoas comentam que é a droga da obediência. O que a gente pode falar sobre isso? Será que nós estamos vendo também algumas denúncias que os grandes laboratórios estão investindo pesado, não somente nos médicos, mas também aí nas escolas? Como é que fica isso? O que vocês podem comentar sobre esse fato na prática? É um problema, ao meu ver, muito grave. Nós temos crianças de todas as naturezas que exigem um grau de formação e de percepção do professor também sensível a essas diferentes demandas das crianças. Muitas vezes, uma criança que exige mais do professor no sentido do limite, da atenção, do trabalho, do serviço, crianças que realizam muitas tarefas simultaneamente e terminam as tarefas antes dos demais, acabam trazendo um problema para os professores. E, com a falta de ferramentas didáticas para lidar com essa situação, acabam indicando ou demandando diagnósticos que muitas vezes têm os seus problemas. São muito precoces. Então, chegam, além de precoces, equivocados, porque as crianças não necessariamente têm nenhum tipo de disfunção que exigiria uma medicação, e sim uma reorganização pedagógica.